Maktub e o destino no contexto espírita. A palavra árabe maktub, comumente traduzida como está escrito, carrega uma profundidade filosófica que ressoa com princípios universais de diversas tradições espirituais. No contexto espírita, sua relação com a lei de causa e efeito e o livre-arbítrio é rica e esclarecedora, pois nos convida a refletir sobre a natureza das experiências humanas, o papel do destino e as escolhas individuais no progresso espiritual. No entendimento popular, Maktub pode ser erroneamente interpretado como fatalismo, uma ideia de que tudo está predeterminado e que as ações humanas não alteram o curso dos acontecimentos. Contudo, à luz da doutrina espírita, tal conceito é relativizado. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questiona os espíritos sobre a predestinação e o livre-arbítrio. A resposta é clara. Não há fatalidade absoluta que retire do homem a capacidade de decidir. O que é chamado de destino é, muitas vezes, o resultado das escolhas feitas em vidas passadas, uma manifestação da lei de causa e efeito. O homem é sempre livre para escolher o caminho que deseja seguir, mesmo que o percurso seja moldado pelas consequências de seus atos anteriores. Portanto, Maktub, no Espiritismo, pode ser compreendido como a colheita inevitável das sementes plantadas, mas não como uma imposição estática. O futuro está escrito apenas no sentido de que ele é preparado pelo presente, onde hoje você vive as consequências de vidas anteriores, e o seu plantio de hoje te conduzirá a colher o que você está plantando, de maneira inexorável. A lei de causa e efeito é a escrita divina, que governa o universo moral. Em termos simples, toda ação gera uma reação correspondente. Jesus ensinou esse princípio em sua máxima, a cada um segundo suas obras. No entanto, a escrita dessa lei não é uma sentença rígida, mas um convite ao aprendizado. Por exemplo, um espírito que causou sofrimento em uma encarnação pode, por meio de experiências difíceis em outras vidas, aprender as lições do amor e da compaixão. Alguém que espalhou bondade colherá os frutos dessa energia em forma de harmonia e progresso. Assim, Maktub é a expressão do equilíbrio divino, mas a caligrafia dessa escrita é ajustada pela nossa vontade. Deus, como soberana inteligência, permite que cada espírito reescreva sua história por meio do arrependimento, expiação e reparação. O Espiritismo explica que o livre-arbítrio é um dos pilares da justiça divina. Mesmo diante das consequências inevitáveis da lei de causa e efeito, o espírito tem liberdade para escolher como reagir às suas provações. Pode enfrentá-las com resignação e esforço, acelerando seu progresso espiritual. Pode rebelar-se, adiando o aprendizado, mas jamais escapando da necessidade de crescer. Assim, Maktub não é um fim, mas uma trajetória ajustável. O que estava escrito não significa uma condenação, mas um roteiro flexível, baseado nas leis divinas e na misericórdia. Na obra Nosso Lar, de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, aprendemos que as experiências difíceis da vida terrena são parte de um planejamento reencarnatório. Esses planejamentos não anulam a liberdade, mas delineiam as condições que permitirão ao espírito expiar erros do passado e desenvolver as virtudes. Por exemplo, uma doença crônica pode ser resultado de um abuso do corpo físico em vidas anteriores, mas a atitude do indivíduo diante dessa condição determinará o progresso moral que ela proporcionará. Um relacionamento desafiador pode ser a oportunidade de reconciliação entre espíritos que se desentenderam no passado. Nesse sentido, Maktub significa que as experiências mais importantes da vida têm uma razão de ser, inscritas na lei universal do amor e da justiça. O Espiritismo nos ensina que aceitar o que está escrito não é passividade.
A resignação ativa, tão valorizada por Jesus, é o caminho para transformar o que parece uma sentença em uma oportunidade de crescimento. Emmanuel, o filósofo essencial do Espiritismo, afirma que aceitar não é submeter-se, mas compreender a lição contida no sofrimento, buscando superá-lo com amor e esforço. Portanto, Maktub, em seu sentido mais elevado, é o reconhecimento de que a vida é uma escola, onde Deus nos oferece lições personalizadas para o nosso progresso. A doutrina espírita enfatiza que Deus é soberanamente justo e bom, e sua escrita, o que está em Maktub, nunca visa a punição, mas sempre a educação. Mesmo as provas mais dolorosas são manifestações dessa bondade, que permite ao espírito evoluir para a felicidade verdadeira. Essa perspectiva amplia a compreensão de Maktub como uma expressão de sabedoria divina que organiza o universo de forma harmoniosa, respeitando o livre-arbítrio e promovendo o progresso coletivo. No campo filosófico, Maktub pode ser analisado sob a ótica do determinismo e da liberdade. Filósofos como Spinoza e Leibniz buscaram explicar como as leis universais se expressam de maneira necessária, mas sem anular a liberdade humana. Spinoza propõe que tudo no universo está sujeito a uma ordem, a uma conexão inquebrantável, uma necessidade divina. Para ele, compreender essa ordem não significa resignação passiva, mas uma forma de liberdade. Ao aceitarmos a natureza das coisas, agimos em harmonia com o todo. Já Leibniz, com sua teoria dos mundos possíveis, afirma que Deus criou o melhor de todos os mundos possíveis, onde o mal, embora existente, serve a um propósito superior no plano universal. No Espiritismo, essa visão se reflete na ideia de que as escritas divinas são as leis naturais e morais que nos regem, sempre orientadas para o bem maior. Maktub, então, não é o fim da liberdade, mas uma afirmação de que dentro das leis divinas há espaço para escolhas que transformam o destino. No pensamento de filósofos gregos como Heráclito, o conceito de logos, ou a razão universal, ilumina nossa compreensão de Maktub. Heráclito acreditava que o universo é governado por uma ordem cósmica, uma harmonia que coordena todas as coisas. O Espiritismo ressoa com essa visão ao descrever Deus como a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. A lei de causa e efeito é uma manifestação do Logos divino, assegurando que tudo no universo ocorre em perfeita sincronia para o aprendizado e a evolução do espírito. Maktub, nesse contexto, é a expressão da razão universal. Tudo que ocorre na vida de um espírito é parte de um plano maior, cuja finalidade última é o progresso e a felicidade suprema. Maktub, no contexto espírita, é a materialização da lei de causa e efeito. Está escrito, não no sentido de que o destino é imutável, mas de que cada um colhe aquilo que semeou, enquanto mantém o poder de plantar novas sementes. Aceitar Maktub com sabedoria é aprender a ver as provas como degraus na escalada espiritual, confiando no amparo divino e utilizando o livre-arbítrio para transformar dor em aprendizado e aprendizado em luz. Nada é obra do acaso. Tudo tem a sua razão de ser e seu propósito. O que hoje parece uma dor inexplicável, amanhã será compreendido como toque da mão amorosa de Deus em nossas vidas. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.